Graça e paz de Cristo seja com todos, amém? Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus. De Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, do primeiro versículo. Dando continuidade ao estudo da parábola do semeador. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. E este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Senhor, nos abençoe, Senhor, na Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Dá-nos ouvido para ouvir a Tua voz. A cada um de nós aqui reunido neste lugar e aos outros nossos irmãos que estão, Senhor, acompanhando o Senhor pela internet. Senhor, nos abençoe, Senhor. Por misericórdia te oramos. Amém. Irmãos, eu vou fazer, como todas as vezes, um breve relato, né? Um resumo do que a gente viu até agora, mas de maneira superficial, né? Deus sabe que alguns dos irmãos não viram alguns momentos que a gente falou, né? Mas eu tenho em meu coração que todos nós estamos daqui porque Deus quer falar conosco. Então, eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite, ainda que eu não me aprofunde tanto nas outras questões que já passamos. Mas o semeador é uma parábola muito simples, que todos nós certamente já lemos, né? E a explicação da parábola é o próprio Jesus dá, não é? Ele falou aqui, ele deu a descrição do que é cada uma das parábolas, né? É uma palavra fácil de você assimilar, né? E é uma palavra que você consegue entender facilmente se você buscar, ler
parar um pouquinho para ler. Mas ela tem detalhes na aplicação. Hoje eu vou beber um pouquinho da água. Ela tem importantes questões na aplicação. E se você simplesmente passa por cima do texto, achando que você conseguiu perceber tudo do texto e não parou para meditar a respeito dele, né? Meditar é repetir, né? Eu aprendi que quando o judeu falava a palavra meditar, significava repetir baixinho. Então ele meditava sobre a lei, ele pegava a lei e ele lia, né, murmurando aquela lei, né, e repetia para aprender. Por quê? Porque é assim que a gente aprende a palavra. É assim que a gente aprende os desígnios de Deus, a vontade de Deus, é buscando, é gastando tempo, é gastando energia, gastando o cérebro para pensar, é observando aquilo que o Espírito quer que a gente observe. E é assim, e quando a gente lê o texto, a primeira coisa que salta é a semente. E eu preciso repetir isso toda vez que eu prego sobre esse assunto. Porque a semente não é nada além do que a palavra de Deus. A semente, ela é puramente a palavra. A semente não é uma maneira de fazer uma coisa, a semente não é um pensamento teu, um achismo teu, ou uma interpretação tua. A semente é a palavra. Jesus fala e é ponto. Você não pode transformar isso em qualquer coisa que você queira. A semente é a palavra. Jesus falou, é a palavra. E essa palavra, que é a Bíblia, que é o Cristo descrito, hoje, acho que eu gastei na hora de louvar, né? Ver o irmão louvando ao Senhor, entrei ali pela porta e falei, ai Senhor, graças a Deus o Tom estava aí. E ele louvando ao Senhor, e eu fico tão feliz de estar aqui junto e louvar ao Senhor, que eu me empolguei e acabei indo além, né? Mas vamos lá. E essa semente, ela é lançada no nosso coração, e ela vai produzir fruto. Ela vai germinar. Se você tiver como uma boa terra, que abre o seu coração para que a semente entre, que ela te confronte, que ela te mude, que ela te mostre que às vezes o que você pensa não é aquilo que Deus quer. Muitas vezes o que nós pensamos não é o que Deus quer. O que nós achamos não é o que Deus quer. Ontem eu estava trabalhando e eu conversei com uma senhora que era muito assim. Ela não serve a Cristo, mas ela citou a Bíblia diversas vezes. E aí eu deixei falar, e foi um período longo, porque ontem o trânsito na cidade estava terrivelmente difícil, né? Foi 1h30 de caminhada junto ali com aquela senhora, e ela falando o que ela achava, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus não sei o quê, que Deus... E eu ali, o Senhor falando, se segura, fica quieto. E eu me segurei. Minha esposa sabe que é difícil eu me segurar. Eu me segurei. E eu fiquei ouvindo, até a hora que aquela mulher respirou. E o Espírito falou assim, agora você fala. Já faltava ali uns 15 minutinhos. Ela falou quase 2 horas. Eu falei 15 minutinhos. Aí eu falei, olha só. Existem 2 opções quando a senhora cita a Bíblia. Ou você crê nela, e crer nela vai fazer com que você mostre para você, a Bíblia vai mostrar para você que muito do que você acha não está certo. Ou você acha que trata simplesmente como um livro. Ou você crê na palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, como boca de Deus, como aquilo que traz a verdade, que revela a verdade é Cristo, aquilo que revela, ou você vai tratar isso, pincelar partes dela, tratar como um livro comum e falar, citar quando você bem desejar, quando concorda com você.
Eu decidi que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. E eu creio nela. Então, tudo que eu acho, eu jogo dentro dela e vejo, eu estou achando certo? E é isso que a semente faz. Ela confronta a gente. Ela, quando é lançada no terreno, uma semente é lançada no terreno, a primeira coisa que acontece quando ela germina é o quê? É sair raízes. E quando ela sai, a raiz ela penetra. Para a planta crescer, a raiz precisa penetrar. E ao penetrar da raiz do terreno, que é a sua vida, que é a nossa vida, ele é cravado, aberto, machucado. Né? Eu citei no semana passada, quando a gente passa na calçada e tem uma árvore ali, e a calçada já não está plana. Por quê? Porque as raízes da calçada mexeram no solo. Então, se você, meu irmão, minha irmã, tem um coração aberto para a palavra de Deus, você não é como o terreno duro, onde a semente bate e os pássaros vêm e comem. Essa dureza do coração, você precisa trabalhar. Se você tem assim. Se a palavra de Deus, ela funciona em parte contigo, mas parte não, porque parte das sementes caíram num terreno duro. Não é o que a palavra diz? Ele lançou, aí numa lançada, caiu em diversos terrenos. Entendeu? Parte caiu no terreno duro. Como é que está teu coração? Está duro? Precisa ser machucado. Porque a palavra diz que um coração quebrantado, que Deus não rejeita. O coração duro, orgulhoso, vaidoso, Deus abomina. Deus não quer por perto. Para que ele vai lançar a semente num coração duro, que já vai rejeitar a palavra dele? Ah, eu aceito isso aqui. Eu já vi um pastor falando isso uma vez. Ó, esse texto aqui eu aceito, mas esse aqui do ladinho dele aqui, ó, eu não aceito não. Eu prefiro acreditar que ele estivesse falando assim, ó, irmão, esse aqui eu recebo bem, mas esse aqui, Jesus está me trabalhando. Porque me confronta, me machuca, não é? Então, você não pode ter o coração duro, se você quer que a mensagem de Deus, ela cresça na sua vida e frutifique na sua vida. Mas também não pode ser uma pessoa com pedras no caminho. Por quê? Porque a raiz não entra. Não tem profundidade. A planta não consegue se desenvolver, porque a raiz não entra. Você fala assim, ó, em parte, ó, isso aqui, Senhor, eu aceito, mas essa parte aqui é inegociável. Eu não quero isso não. Meu futebol de domingo de manhã, Jesus, esse não rola. É o dia que eu vou encontrar com os meus amigos. Trabalhei a semana toda, Jesus. Ou meu sono do domingo de manhã. Ó, toquei na ferida, até na minha. Porque acha que é fácil acordar, você acorda cedo, trabalha até tarde, semana toda, chega no domingo, você quer dormir um pouquinho a mais? Não, tem igreja. Você sabe que eu tenho um problema para acordar, mas domingo de manhã eu sou o primeiro a levantar. Normalmente, dia de semana, quem levanta primeiro é minha esposa, mas domingo de manhã eu levanto primeiro. Que eu falo assim, não vou dar mole para você, Fábio. Não vou dar mole para você. Então, são coisas que são pedras. Não é o que o terreno todo é duro, mas tem parte dele que é bem duro, que a raiz não entra. Mas Jesus não quer que a gente seja assim. Ele não quer. Esse terreno, ele fala assim, eu preciso tirar essas pedras aí, meu irmão. Sabe, eu lembro que o meu pai, ele pregou muitos textos, mas tem um que eu sempre lembro que foi um texto que ele pregou para um tio meu, irmão dele. Esse meu tio, vou abrir para um testemunho, viu, irmãos? Esse meu tio, ele já partiu para a glória já, tio Paulo Weber. Tio Paulo é o seguinte, meu pai é um pouco mais baixo que eu. Os irmãos, alguns já conhecem meu pai. Né? O tio Paulo era um pouco mais alto que eu, devia ter 1,90 m, por aí assim. Né? Então, só que ele era o caçula. Ele era o caçula tomou mais fermento, cresceu. Só que ele viveu uma vida muito errada. Usava droga, chegou a traficar droga.
Na minha cidade, lá no estado do Rio de Janeiro. Entendeu? E aí, num dado momento, ele passou por uma dificuldade e ele precisou de ajuda. E ele foi procurar o meu pai para ajudá-lo. E aí ele falando, lamentando, falou: Jander, eu quero andar nos caminhos de Deus, mas eu não consigo. Aí meu pai citou para ele, o Senhor falou com ele: fala com ele sobre Lázaro. Lázaro, Jesus, ele sabia que Lázaro ia morrer, atrasou a ida quando foi chamado. Porque ele sabia exatamente o que ia acontecer. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele sabia exatamente que quando chegasse diante do túmulo de Lázaro, ele falasse: sai daí, Lázaro ia ressuscitar. Ele sabia. Mas a palavra diz que Jesus chorou, mesmo sabendo o que ele ia fazer. Não? E quando chegou diante do sepulcro, ele viu uma pedra. E ele vira para os homens e fala: tira a pedra daí. Foi assim que Cristo falou. Eu imagino, a gente como é crítico, né, nós temos um senso crítico exacerbado, né, a gente diante de Jesus olhar para a cara dele e falar: Jesus, que história é essa? Como assim que história é essa? Você está mandando a gente tirar a pedra. Você acabou de dizer, uns capítulos atrás, dizendo que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a esse monte: salte daí, ele se lançaria no mar. Isso é uma pedra, não é nem um monte. Por que você não manda a pedra sair? Foi o que meu pai falou para o meu tio. Tem coisas que Deus ele fala para você: você precisa tirar. Tem pedras que estão no seu terreno, no seu coração, que elas precisam ser tiradas. E Jesus não vai tirar, porque isso cabe a você, porque Ele te deu condição de fazê-lo. E você não faz porque você não quer. Irmão, Jesus é educado. Sabia que Jesus é educado? Lá no livro de Apocalipse diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ele não está esmurrando a porta. Ele está batendo assim, ó. Educado. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ele não arrombou a porta. Você precisa abrir seu coração para ele. Mas abrir de verdade. Você precisa tirar o impedimento do sepulcro que você está. Porque enquanto você estiver dentro do sepulcro, com a pedra posta em frente a você, Jesus não vai dizer: sai para fora, ressuscita. Mas quando você tira essa pedra, o mestre sabe exatamente o que ele quer fazer. E ele fala: sai para fora, viva. E você vive. E aí, irmãos, a gente chegou no terceiro terreno. O terceiro terreno é um terreno que a terra é fofa. Não tem pedras no terreno. O problema do terreno é que aonde a semente caiu também tinha espinhos. E segundo Lucas, o que Jesus falou, ele fala que cresceram juntos. Os espinhos cresceram com ela. No versículo 7, outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram a planta. Os espinhos cresceram junto. Enquanto a pessoa estava se fortalecendo no Senhor, ela também estava fortalecendo os espinhos. Sabe o que acontece quando você vai fertilizar uma terra para uma planta? Você tem que limpar o terreno. Porque se você não limpar, você fertiliza a planta e a erva daninha. É o que aconteceu aqui. Porque a pessoa, para a planta crescer, ela tem que ter trabalhado, tem que ter gastado energia. Então ela ora, ela busca a palavra, ela busca o Senhor, ela participa da igreja, ela está na comunhão do corpo de Cristo. Mas acontece que junto com isso, ela tem uma vida paralela. E os espinhos crescem juntos. E Jesus deu nome para os espinhos. Que foi isso que a gente falou na sexta-feira passada. Que era o quê? As preocupações da vida, versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas
pelas preocupações, que em Marcos está as preocupações desta vida, né? Pelas riquezas, que em Marcos está o engano das riquezas, né? E pelos prazeres desta vida, e não amadurece, não dão um fruto. Cresce, fica frondosa, fica com folhas, né? Muitas folhas, está bonita, mas ela não dá fruto. Vocês lembram quando Jesus chegou diante de uma figueira em Jerusalém, quando ele estava, depois que ele subiu, né, na entrada triunfal, no dia seguinte, diz a palavra que ele estava a caminho de Jerusalém, e aí ele viu uma figueira, e ele olhou para a figueira, né, e procurou frutos na figueira, e ele não encontrou frutos. Mas a figueira estava verde, porque senão, se não tivesse seca, Jesus não tinha nem perdido tempo. Ele falou para ela secar. Se ele falou para ela secar, é porque ela estava verde. Por quê? Porque ela tinha folhas. Porque ela estava frondosa, estava bonita. Não é? Às vezes, irmãos, eu já repeti, falei isso algumas vezes e repito, às vezes é melhor ter uma folha ou não ter folha nenhuma e ter um fruto. Porque o que Cristo quer é ver o fruto. Ele não quer ver a sua beleza. Porque a beleza dele, irmãos, sobrepuja a nossa de qualquer maneira. Ele quer ver refletida a beleza dele em nós. E a beleza dele em nós é o fruto. É o fruto. Porque a semente é dele. A árvore é dele. O chão é dele. É tudo dele. E o fruto é dele. E ele quer ver o fruto. Ele quer ver o fruto. Quantas parábolas a gente tem falando sobre isso? Né? Você que está enxertada na oliveira verdadeira. Não é? Precisa dar fruto. Porque o galho que não dá fruto, que é enxertado, o que acontece com ele? Ele é cortado e lançado ao fogo. Lá no meio de uma plantação, tinha lá uma videira plantada. E aí o dono da plantação fala, olha, isso aí não dá fruto. Aí chega lá um homem e fala, não, deixa por agora, não vamos cortar agora não, deixa eu tentar mais um ano. Se ela não der fruto, a gente corta e põe no fogo. Você viu quantas parábolas de Jesus falam sobre dar fruto? E aí, a gente falou das preocupações, a gente conversou sobre as preocupações, nós vimos que muitas das preocupações que nós temos, a gente não deveria estar conosco, mas deveriam estar aos pés da cruz. Mas a gente se preocupa mesmo assim. Não é? Aí a gente foi lá em Mateus 6, falou buscar aí primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você ouviu tudo isso. E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto sensível. Sobre riqueza. A Bíblia diz, lá no livro de Marcos, que é o engano das riquezas. Porque a riqueza é enganosa. Porque a riqueza se apresenta para você, né, e olha que a vontade da riqueza entrou no seio da igreja, né, umas décadas atrás, e tem feito estrago até hoje. Quantas pessoas oram ao Senhor e determinam, eu vou receber um salário de X. E se você tiver um pouquinho mais de fé, você diz X mais Y. Né? Quantas pessoas sonham, não sonham com o dia que vão evangelizar uma pessoa, ou buscar ao Senhor, ou ter um dia de vigília, ou passar 24 horas em oração junto com os irmãos, ter a bênção de passar por uma experiência dessa, e a gente sonha com outras coisas, que é uma casa grande, com um belo jardim, com um pomar maravilhoso, com 2 carros na garagem, podendo sair, ir e vir a hora que eu quiser, e se me deu vontade, eu pego um voo e vou para Milão. E a gente, muitas das vezes, fala, quando vê um irmão indo para Milão, a gente diz, nossa, que irmão abençoado! Não é? É. Mas a Bíblia diz que as riquezas que este mundo oferece, elas são enganosas, porque elas dizem para você que é uma coisa e na realidade ela é outra. Paulo sabia muito bem disso, e em 1 Timóteo, quer ver o que ele fala no capítulo 6, versículo
versículo 9. Olha só o que ele fala. Olha só o que a Bíblia diz sobre quem busca ser rico. Os que querem ficar rico caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não está dizendo aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de alguns males. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, um dia eu vou pregar sobre você, porém. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Não disse para buscar riqueza, ele falou dos males da riqueza, do dinheiro. Jesus, ele fala, não dá para servir a dois senhores. Você sabe esse texto. Você conhece. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Irmãos, eu não estou dizendo que você, se trabalhar muito, se Deus quiser, se Ele quiser colocar nas tuas mãos algum recurso para que você administre e você acabe ficando rico, isso vai ser ruim? Se você não usar da sabedoria do Senhor, vai. Se você amar a isso, vai. Vai ser muito ruim. Mas se Deus quiser, você não vai cair nessa armadilha. Você não vai buscar a riqueza para si. Se a riqueza vier, por Deus veio, amém. Você vai usar aquilo conforme Deus quiser. Você não vai chamar aquilo de seu. Você não vai chamar que é seu. Você vai dizer que é de Deus. E para Deus serve. Olha, quantos de nós já ouvimos falar do dono da Colgate, né? Você já deve ter ouvido falar, não sei se você já ouviu, se você não ouviu, vai ouvir hoje. O dono da Colgate, não sei se está vivo mais, mas era o fundador da Colgate, aquela da pasta de dente, que está no mundo todo. No mundo todo. Ele era o dono dela, ganhava muito dinheiro, sabe o que ele fazia? Doava 90% e ficava com 10%. Porque não era dele. Com 10 ele vivia suficiente. Ele não precisava dos outros 90%. Por quê? Porque ele não caiu na armadilha do amor ao dinheiro, do amor às riquezas deste mundo. Irmão, sua oração, quanto tempo você gasta orando ao Senhor pedindo riquezas, e quanto tempo você gasta orando ao Senhor pedindo, Senhor, faça a sua vontade em minha vida. Ontem, quando eu conversava com a senhora, ela falava assim, não, porque tem que determinar. Aí eu falei com ela assim, tem que determinar? Aí ela, tem que determinar. Eu falei, então eu determino uma coisa na minha vida. Uma coisa só. Uma coisa só uma que você quer? Quero sim. Senhor, que seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e ela não acrescenta as dores que o dinheiro traz. Que o amor ao dinheiro traz. Irmãos, entenda, eu não estou pregando contra o dinheiro. O dinheiro é uma ótima ferramenta. Eu estudei isso, estudei a moeda, né, a ferramenta na moeda, quando fiz faculdade. Li livros sobre isso. E a facilidade que a moeda trouxe para troca era assustadora. Imagina que antigamente uma pessoa tinha ali uma vaquinha e ela precisava de arroz. E aquela vaquinha ela não precisava, que ela tinha outras no pasto. Ela queria comprar arroz, ela tinha que pegar a vaquinha e ir levando até a cidade onde tinha o arroz, para ela poder pegar o arroz e trazer de volta. E aí, de repente, um homem inventou lá um papel e escreveu lá, deu um valor para ele, vale uma vaquinha. Aí o cara, ao invés de carregar a vaquinha por toda a estrada que não era pavimentada igual é hoje, não tinha esses asfaltos, não. É muito antigamente. E aí ele levava o papel, vale uma vaquinha. Então é uma ferramenta muito boa para a gente. É uma evolução da civilização. Mas, irmãos, o amor
a esse papel, ou a esses números, hoje a gente não usa mais papel, né? Tudo digital. A esses números, ele é assustador. E a Bíblia nos fala, e é nesse assunto que eu quero ficar hoje, Jesus, ele viveu duas experiências, ele mostrou duas experiências. Uma está em Marcos 10. Eu queria que você abrisse comigo lá. Versículo 17. Diz assim, ó. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Olha só, Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Olha esse homem. Conheces os mandamentos? Todos. Guardo eles desde a minha infância. Você pode falar de tudo desse homem, mas você não pode dizer que esse homem não buscava a Deus. Tanto buscava que a palavra diz que ele correu. Correu em sua direção e se pôs de joelho diante de Jesus. A palavra diz que Jesus o amou. Viu sinceridade no desejo que ele tinha no coração. Mas os espinhos que ele tinha em sua vida impediram ele, o espinho do engano das riquezas. Ele tinha riqueza demais. Olha só. Jesus vira para ele e aponta para ele tudo. E ele fala, responde de lata: eu sei, eu tenho, eu consegui, eu alcancei, eu busquei, eu orei, eu evangelizei, eu busquei ao Senhor, eu cantei, eu ajudei, eu fiz de tudo, Senhor. Tá, mas esse assunto aqui? Esse aí não, Jesus, toca nesse não. Porque esse não dá, Jesus, esse eu quero. É o sonho da minha vida. Eu quero ser rico. Sempre quis ser rico. Eu quero as coisas que o dinheiro pode me dar. Mas aquele homem tinha muito dinheiro. E Jesus falou para ele assim: se desfaça disso. E ele preferiu o dinheiro a ter o Senhor dos Senhores em sua vida, a andar com Cristo. Irmãos, eu oro ao Senhor, eu peço a Deus encarecidamente que cada um de nós que aqui está e aqueles que nos ouvem, que vocês e eu não caiamos na armadilha do engano das riquezas deste mundo. Que a gente, se antes se debruçava buscando a Deus, buscando de Deus a mão dele com as riquezas, com o ouro e com a prata, a gente pare de buscar. Como o pastor pregou, um tempo desse atrás, do homem que não andava na porta formosa, buscando, levantando a mão, esperando receber ouro e prata, e João e Pedro falaram: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Que cada um de nós, meu irmão, minha irmã, nós deixemos de lado o desejo que o mundo tenta nos infligir, o desejo por aquilo que o mundo acha que é bom, mas é enganoso. Porque a verdadeira dádiva, o verdadeiro dom, a verdadeira coisa gloriosa, maravilhosa, aquilo que nos alegra, aquilo que enche a nossa vida e nos completa, aquilo não vem por meio das riquezas deste mundo, vem tão somente pelo Cristo Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. É dele que vem. É Ele.
dobra teu joelho, levante as suas mãos ao Senhor, e quando o Senhor falar assim, se desfaça disso, você fala ao Senhor: Senhor, em teu nome, e para a glória do teu nome, eu me desfaço disso sim, eu tiro essa pedra, eu tiro esse espinho, eu tiro isso de mim, Senhor, porque isso não vem do Senhor, porque isso acrescenta dores, isso é enganoso, em Deus não há engano, não há mentira. Espinhos que sufocam a nossa vida, que crescem junto conosco, que parecem ser coisas maravilhosas, mas são enganosas. Aquele mancebo, aquele homem jovem, ele queria Cristo, mas não pôde abrir mão do que ele achava que tinha valor. Ele deu às riquezas mais valor do que a Cristo. Ele gastou mais tempo conseguindo valores. Irmãos, entenda bem, eu vou fazer um parênteses. Você não deve parar de trabalhar. Deixa eu explicar isso. Deixa eu abrir um parênteses. Você não deve parar. Sabe por quê? Porque é juízo de Deus sobre as nossas vidas. Você quer comer? Você quer vestir? Trabalhe. Por quê? Porque lá Adão, nosso pai, né, nosso pai na carne, ele pecou, e quando ele pecou, Deus falou assim: do suor do seu rosto você comerá. E a gente ainda está debaixo desse juízo, porque a gente ainda não está na glória. A gente está num intermediário. Cremos em Cristo, sabemos que nele dá a nossa esperança, não tememos a morte, sabemos que quando a morte chegar para a gente, se chegar, não fomos arrebatados, né? Quando a morte chegar para a gente vai para a glória de Deus, vamos fechar os olhos aqui, vamos abrir os olhos lá, vai estar todo mundo lá. Todo mundo que buscou o Senhor vai estar lá, vamos abrir, no abrir e fechar, no fechar e abrir os olhos. A gente vai abrir os olhos lá e vai estar todo mundo lá. Quem morrer depois vai sofrer aqui na terra ainda falta, né? Mas quando chegar lá, vai ver, todo mundo vai estar lá. Porque essa é a promessa do Senhor, da ressurreição. É a promessa que nós cremos. Ela não é vã. Ela foi feita por Cristo, mas enquanto estamos aqui nessa terra, nós devemos trabalhar. Paulo diz na palavra lá, que ele em Coríntios, ele chegou lá e ele não tinha como se sustentar, e a Bíblia diz que ele trabalhava todos os dias da semana, no sábado ele ia lá e pregava o Evangelho. Essa era a rotina de Paulo em Coríntios. Até que os irmãos de Filipe mandou recurso para ir lá, acho que de Filipe, se eu não me engano, mandou recurso para ir lá, e ele agora eu vou ficar, todos os dias eu vou cuidar da palavra, porque agora ele tinha condição. Então, irmãos, não pare. Paulo fala em Tessalonicenses, dizendo assim: quem não trabalha, não coma. Mas eu não estou pregando contra você trabalhar, contra você buscar no trabalho, né, aquilo que Deus te deu de aptidão, né, para que você consiga, no suor do seu rosto, receber de Deus o sustento. Deus usa o trabalho para te dar o sustento. Às vezes ele usa, irmãos, às vezes ele usa a natureza, que você passa na rua e encontra uma pepita de ouro. Ele pode fazer o que ele quiser, mas você que trabalha, continue a trabalhar. Mas não deseje as riquezas deste mundo. Sabe, às vezes a gente trabalha além do necessário. Você tem que saber a hora de falar assim: o trabalho, agora chegou a tua vez de ficar de lado. Porque agora é a hora do meu Senhor. Trabalho, não interessa o problema que eu acho que pode causar. Não interessa, eu vou, porque agora é a hora do meu Senhor. Até para o trabalho a gente tem que dar, às vezes, falar assim: ó, chega, você está atrapalhando, está sendo espinho. Está sendo espinho. Não, eu vou para o Senhor. Então, trabalhe. Jesus trabalhou. A Bíblia diz que ele, por tradição, a gente entende que ele era marceneiro, né? Era carpinteiro. A Bíblia, o termo que me ensinaram, que o termo que fala na Bíblia, que que a gente chama de carpinteiro, é que Jesus só tinha as mãos e a sua força para oferecer. Ele não era um trabalhador especializado.
Ele tem estudos que dizem que, por exemplo, possivelmente tem uma construção em Cesareia de pedras que possivelmente Jesus pode ter participado daquela construção. Tudo leva a crer pela história que ele participou daquela construção. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele chegou aos 30 anos, que era o momento que Deus falou assim, até aqui você vai trabalhar, a partir daqui você vai trabalhar só para mim. E ele cumpriu o seu ministério obediente ao Senhor. Irmãos, eu não queria ir além disso, quero ir com muita calma. Quero que você aprenda, né, e você se confronte, seja confrontado pela palavra de Deus. E perceba, né, e tenha força e raiz no Senhor para ir contra essas questões. As preocupações que a gente deixou na semana passada, lançamos fora. Hoje, o desejo pelas riquezas enganosas deste mundo, queremos lançar fora também. E eu te faço um convite. Faço um convite que você baixe a sua cabeça. E que você que tem qualquer um desses desejos, que você entendeu que é um desejo que se encaixa nessa palavra. Você que tem em sua mente, em seu coração, algum ponto que essa palavra se encaixa e ela feriu você. Eu queria que você, nesta hora, você orasse no silêncio a Deus, o Pai, e falasse, Pai, eu não quero mais isso. Me ajuda a me livrar desses espinhos. Me ajuda, Senhor, a tirar esses espinhos, porque eu não quero que eles cresçam mais junto comigo. Porque esses espinhos, Senhor, eles foram feitos para serem queimados. E eu, Senhor, fui feito para a glória de Cristo, para dar frutos de honra e louvor ao nome do Senhor. Que o mundo não me engane. Se me enganou até hoje, Jesus, eu não quero mais ser enganado. Eu quero estar firme na Tua palavra. Para que, Senhor, eu chegue no fim dessa parábola e eu possa falar que a minha terra foi um coração bom e generoso, que ouve a palavra, que retém a palavra e dá fruto com perseverança. Para a glória de Deus, Pai. Amém. Deus abençoe a vocês. Glória a Deus. Essa questão da raiz, da semente, é maravilhosa. A Bíblia diz para nós tomarmos cuidado com a raiz de amargura. Olha o poder da raiz. Também foi falado o amor ao dinheiro, é a raiz. Vai penetrando, procurando o seu espaço, e quanto mais desce, mais forte fica. E a raiz de amargura ainda ela tem um poder. O termo é esse, ela tem o poder de contaminar outras pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado. Com que tipo de semente nós estamos lidando? Que tipo de semente está sendo jogado em nossa direção? Às vezes nós resistimos àquilo que nós deveríamos aceitar. E aceitamos aquilo que nós deveríamos resistir. Que Deus nos ajude, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra. E nós aqui, como parte desta igreja, recebemos e confirmamos esta bênção dizendo: amém, Jesus. Está encerrado, que o bom nome do Senhor seja glorificado.